Pessoal, boa noite. Mais uma aula com o doutor no YouTube, Flávio Pediatra, hoje diferente, especial. Estou convidando hoje uma colega muito querida, conterrânea de Campina Grande, pediatra e vacinóloga. É a pessoa que mais entende de vacina, eu acho que aqui, por perto. E no Brasil também, porque ela é muito ligada há muito tempo nessa área de vacinas, então ela vai ter muita coisa para contar. Inclusive, eu sempre já disse a vocês, né? Quando eu não conhecer tão bem de um assunto, eu arrumo alguém que entenda muito mais do que eu, que é o caso da doutora Socorro. Então, a doutora Maria do Socorro Feira Martins é pediatra pela Universidade Federal de Campina Grande, professora da Unifacisa, também em Campina Grande, é membro do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria e presidente do Comitê de Imunizações da Sociedade Paraibana de Pediatria. Então, eu queria primeiramente agradecer muito a doutora Socorro por estar aqui e dizer a ela que é um prazer, uma conterrânea e uma referência nesse campo de vacinas. Olá, boa noite. Poxa, depois de toda essa apresentação de um colega assim tão especial, de um profissional tão brilhante como o Flávio, a gente fica até assim sem jeito, tá certo? Mas assim, em primeiro lugar, muito obrigada. Eu que me sinto honrada em estar aqui compartilhando com você, né, esse seu canal de comunicação que você tem com o seu público. E quero agradecer a todos os participantes, né, que estão aqui. E a gente vai trocar umas ideias, né, entender um pouquinho o que é um calendário de vacinação do prematuro, o que é diferente do calendário da criança, o que é que a gente tem de novidade nesses últimos meses, porque a imunização é igualzinho à Covid. O ontem já é passado. Então, assim, a gente, o tempo todo, diuturnamente, se atualizando, é muita coisa, é muita novidade, muito estudo. Isso é muito importante, porque tudo culmina com o benefício do paciente. Aí a dinâmica vai ser o seguinte, né, que a gente combinou da seguinte forma: a doutora Socorro vai compartilhar os slides dela, nós vamos acompanhar a aula que ela vai dar, e no final a gente vai abrir, como sempre, para a pergunta do pessoal que está participando, que está assistindo. Então, vamos primeiro aguardar aí a doutora Socorro compartilhar os slides e iniciar, e no finalzinho a gente vai bater um papo legal. Ok, obrigada. Então, o desenvolvimento de um calendário de imunização infantil seguro e eficaz reduz efetivamente a morbimortalidade por doenças imunopreveníveis por vacina em todo o mundo, seja para as crianças e principalmente para os nossos prematurinhos. E o grande desafio enfrentado por aqueles que cuidam desses prematuros é a aplicação dos imunizantes na idade oportuna. Esse é o nosso maior desafio. E para falar da imunização do prematuro, a gente não pode esquecer da importância da imunização da sua mãe, da gestante. Enquanto ele está aqui na vida intrauterina, ele recebe os anticorpos transplacentários, principalmente da classe IgG, principalmente no último trimestre de gestação, mais especificamente acima das 32 semanas, e isso aí é o que vai lhe garantir já uma resposta imunológica, uma competência imunológica. Então, vendo a imunização, focando a imunização do prematuro, a gente não pode esquecer a imunização da sua mãe, principalmente daquelas vacinas que estão recomendadas de rotina no calendário da gestante. Influenza, hepatite B, a difteria tetânica e a DTPA, que é uma vacina que a gestante toma toda a gestação, e ela não está nesse objetivo só para proteger a mãe, e sim o feto. E tivemos, com essa estratégia de imunizar a gestante
contra a DTPA, um resultado muito positivo na coqueluche nos primeiros meses de vida. Então, depois vocês façam uma consulta lá no site da SBI, vocês vão encontrar o calendário de imunização do prematuro 2020 e 2021. Quem quiser se aprofundar, ver as recomendações bem direitinho, como também nós temos no manual do CRI, que foi publicado o ano passado, está bem atualizado, 2019, nós também temos um capítulo sobre a imunização do prematuro, principalmente aqueles prematurinhos abaixo de 1.000 gramas e abaixo de 31 semanas. Então, esse calendário do prematuro é um calendário da criança com recomendações específicas, que nós vamos conhecer durante a nossa apresentação. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela estima que 15 milhões de bebês, isso foi um dado de 2015, nascem prematuramente. E a prematuridade, como uma síndrome, ela representa a principal causa de morte de crianças menores de 5 anos. Isso chega a 1 milhão de mortes. Em 184 países, a taxa de nascimento varia entre 5 e 18. Mas a nossa epidemiologia aqui no Brasil é em torno de 12%. Então, o Brasil, ele ocupa o 10º lugar no ranking, né, de prematuridade no mundo. Nós, dos 3 milhões de nascidos vivos, nós temos em torno de 360 mil crianças, que corresponde em torno de 12% desses 3 milhões. Então, isso aqui é um problema de saúde pública, não só no Brasil, mas no mundo, a prematuridade. Então, bem rapidinho, é importante, e o que é que se considera um prematuro? Toda criança que nasce abaixo de 37 semanas. E nós temos uma classificação para o prematuro, né? O extremo, abaixo de 28 semanas, o muito prematuro, e o pretermo tardio, que é esse que é o que a maior incidência dentro dessa classificação. Então, eu trago para vocês aqui um trabalho que mostra justamente, com uma certa profundidade, esse delay, esse atraso, né, que é, como eu falei, um dos maiores desafios na imunização do prematuro, é justamente esse atraso na vacinação do prematuro, em seu tempo hábil. E são elencados aqui, dentro desse artigo, os principais, né, motivos, que seria as complicações, né, o prematuro tem suas complicações clínicas inerentes à sua condição da prematuridade, os conceitos médicos equivocados, né, as falsas contraindicações, que precisamos desmistificar isso aqui, o temor pelos eventos adversos, né, principalmente os eventos cardiorrespiratórios, enquanto eles estão lá dentro das UTIs, a ausência, na grande maioria das vezes, a estrutura do serviço de vacinação dentro de uma UTI neonatal. Então, são poucos os serviços dentro do nosso país que oferecem essa estrutura. E junta tudo isso o medo da família. Então, tudo isso aí concorre para o atraso do calendário de vacinação desses pequeninos. E essa vacinação desse prematurinho, ela deve ser iniciada ainda dentro das unidades neonatais, respeitando as condições clínicas, claro, da criança, né, fase de ganho de peso, hemodinamicamente estável metabolicamente, suas infecções controladas. Então, iniciar a vacinação dentro da unidade neonatal, que essa estratégia tão importante, que tem um impacto tão positivo na qualidade de vida, na sobrevida dessas crianças, ela é esquecida, para não dizer negligenciada. Então, na vacinação do prematuro, nós temos os aspectos que precisamos considerar, né? A sua própria condição clínica, que eu já relatei,
A aplicação, então, são agulhas mais delicadas, mais curtinhas, doses e intervalos são os mesmos, não existe a indicação de porque aquele bebê nasceu com 1.000 gramas, ele vai tomar metade da dose de uma criança que nasceu 40 semanas, com 3,5 kg. Não, não existe. Isso aqui é um equívoco muito grande. As doses e os intervalos são os mesmos. Às vezes, há uma modificação de intervalo para um ajuste neste calendário, mas de rotina segue da mesma maneira. O calendário tem que ser respeitado de acordo com a idade cronológica. Muita gente, até muitos colegas pediatras, pensam que o calendário de vacinação do prematuro é de acordo com a idade corrigida ou com o peso. Não, é com a idade cronológica. A única vacina que ressaltamos o peso é o BCG, mas todas as demais é de acordo com a idade cronológica. E uma orientação aos pais, né? Porque eles estão perdidos dentro dessa unidade neonatal, tanta informação, e a estratégia da vacinação é perdida, é esquecida. Então, precisa haver um treinamento dentro dessa unidade neonatal, com todos os profissionais, para que se informe adequadamente a família desse neonato. E os prematurinhos, eles constituem um grupo de alto risco, seja porque eles têm uma maior vulnerabilidade às doenças preveníveis por vacinas, como também, quando adoecem por essas doenças, elas são mais graves, principalmente as doenças que têm um comportamento, as doenças respiratórias, coqueluche, as doenças pneumocócicas, né? O vírus sincial respiratório, influenza, e um agravante nisso aqui é que eles têm uma probabilidade muito pequena de receber essas vacinas na época correta. Então, isso aí gera um atraso que muitas vezes ele leva por muito tempo. E precisamos entender um pouquinho da resposta imune desses neonatos, porque, como eu falei para vocês, eles têm aqueles anticorpos transplacentários que eles vão receberem da sua mãe, mas eles também têm o seu sistema imunológico, só que ele está esse sistema é imaturo, principalmente aquelas crianças abaixo de 32 semanas. Os trabalhos mostram que crianças acima de 32 semanas têm um sistema imunológico semelhante aos recém-nascidos a termos. E aqueles abaixo de 32 semanas, os muito prematuros, ou extremamente prematuros, que são os abaixo de 28 semanas, mesmo assim, eles têm uma resposta imune à difteria, ao tétano, coqueluche, que eles possuem, eles conseguem títulos de anticorpos protetores, mesmo em menor quantidade, mas com títulos protetores. Agora, o que nós observamos é com relação à vacina hepatite B e o pneumococo. Por isso que o prematurinho precisa de 4 doses da vacina hepatite B. E o esquema de pneumococo para os prematurinhos, principalmente abaixo de 1.000 gramas, é o esquema primário, são 3 doses e um reforço. É o 3+1. Não é o mesmo esquema das crianças do calendário de rotina, das crianças que nascem a termo. Então, para influenza, nós ainda não temos dados robustos que possam nos esclarecer a respeito dessa anticorpogênese, de como eles respondem ao influenza. Então, ainda em cima da resposta do imune do neonato, então, aquilo que falamos, que ela é humoral, principalmente passiva, pelos anticorpos transplacentários, principalmente no 3º trimestre, né? Então, a idade gestacional vai influir bastante na quantidade de anticorpos recebidos. O leite materno, ele, apesar de fornecer essencialmente a IgA, mas também ele mantém um pouquinho dessa IgG. E aí a resposta humoral, né, desse prematuro, ela é imatura, né?
principalmente nos 2 primeiros anos, que isso vale para todas as crianças. Imagine, se todas as crianças, né, abaixo de 2 anos, já têm uma imaturidade do seu sistema imunológico, imagine esse prematurinho. Uma resposta de curta duração e qualitativamente inferior, e com relação à sua resposta celular, ele também tem um pool de linfócitos T reduzido, uma fagocitose regular, os macrófagos também, as interleucinas, quanto e qualitativamente inferiores. Então, aqui, esse panorama, nós observamos o quanto é imaturo esse sistema imunológico desse prematuro. E também tem as questões secundárias que repercutem sobre a maturidade, né, imunológica do prematurinho. Por exemplo, os jejuns prolongados, mesmo com alimentação interal, não há aquela colonização do trato gastrointestinal com uma boa formação de sua microbiota protetora. As doenças pulmonares crônicas, né, inerentes à sua condição de prematuridade, reduzindo o pool de linfócitos TCD4, os quadros infecciosos que eles têm de repetição, que aumenta as células T imaturas, os usos de corticoides, que frequente, né, nas suas patologias pulmonares principalmente, a desnutrição, a anemia, tudo isso secundariamente repercute na resposta imune, né, do prematuro. E também nós temos a questão anatômica e mecânica, porque o prematurinho, ele interrompeu o desenvolvimento pulmonar. E isso aí também vai ter suas consequências, as atelectasias, as hiperinsuflações, o comprometimento com a complacência pulmonar, toda a mecânica pulmonar vai ser prejudicada. Então, mas um dos maiores gargalos na imunização do prematuro se chama efeitos adversos. Porque o prematuro, pela sua própria condição da prematuridade, ele é mais suscetível a eventos adversos pós-vacinação. Mas observamos que as vacinas acelulares, né, porque houve uma evolução, e hoje se viu que os eventos adversos cardiorrespiratórios com as vacinas celulares, eles diminuíram bastante. Né? O bebê se comporta como se fosse um bebê a termo. E aqueles prematurinhos hospitalizados, eles devem ser monitorados para apneias ou bradicardias até 48 horas. Imagina aquele prematurinho dentro da unidade neonatal, já estubado, todo compensado, toma uma vacina DPT, de células inteiras, uma penta de células inteiras, faz uma apneia, dessatura, volta para o tubo, olha a complicação. Então, a indicação das vacinas acelulares para os prematuros trouxe um benefício muito importante na sua recuperação, na sua qualidade de evolução. E os pré-termos com histórico de apneia na vacinação, eles também devem ser monitorados nas vacinas subsequentes, né? Se ele fez no 2º mês, você tem que monitorar o 4º, 6º mês. Isso aqui é um trabalho que eu trouxe para vocês, assim, a título de ilustração. É um trabalho antigo, onde já se observava a questão dos eventos cardiorrespiratórios com as vacinas com componentes pertussis de células inteiras, associada ao AIDS. Então, o trabalho de 1990. Então, já se foi observado que os prematuros abaixo de 32 semanas já tinham esse comportamento. Mas vieram mais estudos, né? E hoje nós temos inúmeras publicações mostrando a eficácia e segurança das medicações profiláticas na vacinação do prematuro, principalmente para as vacinas que têm um componente pertussis e as vacinas pneumocócicas. Então, mostrando realmente um perfil de segurança para esses prematurinhos.
e a opção, reforçando a opção das vacinas acelulares. E quais são esses eventos adversos, né, tão frequentes e tão temerosos pela equipe médica de saúde e da própria família? Então, nós temos as apneias, né? Esses eventos adversos, eles são observados, mas com as vacinas do segundo mês. Dificilmente nós vamos ter, com hepatite B, com a BCG, eventos cardiorrespiratórios ou neurológicos. Então, as vacinas do componente pertussis e pneumococo, como eu já falei anteriormente, elas respondem por 12% a 30%. E esse risco aumenta quanto menor a idade gestacional do prematurinho, a sua idade cronológica, o menor o peso, as doenças, né, agravantes que ele teve que passar dentro da unidade neonatal, sua história de ventilação mecânica, seu quadro nutricional, suas alterações neurológicas, aqueles prematurinhos que já fazem apneia de rotina, então eles serão bem mais vulneráveis a apresentar eventos cardiorrespiratórios, como dessaturação, apneias, bradicardias, e os neurológicos, né, que é principalmente a síndrome hipotônica hiporresponsiva. E como a gente pode intervir e prevenir esses eventos adversos? Como eu mostrei anteriormente, o que nós estamos utilizando são os anti-inflamatórios não hormonais, o ibuprofeno. Aqui no Brasil é a liberação a partir do 6º mês, na Europa a partir do 2º mês já é liberado. Ou o paracetamol mesmo, que é o que mais utilizamos. Então, os estudos mostram que eles realmente têm um papel nessa prevenção. E esses prematurinhos imunizados, internados nas unidades neonatais, a gente tem condições de fazer um monitoramento melhor, né? Principalmente nas próximas 48 horas. Lembrar, esse monitoramento desses prematuros devem ser feitos por 48 horas. E por conta dessa possibilidade de eventos adversos cardiorrespiratórios e neurológicos, não existe recomendação de adiar a imunização. A imunização deve ocorrer, porque nós já temos ferramentas para controlar isso aí. Então, vamos conhecer quais são os imunizantes que têm recomendações especiais diferentes do calendário de vacinação da criança. Então, temos o BCG. Ela é a única vacina que não segue recomendação de idade cronológica, como eu falei, o peso. E nós ainda temos a questão de se o recém-nascido tiver uma suspeita de uma imunodeficiência ou a mãe desse recém-nascido prematuro e que faça uso de biológico durante a gestação, precisaremos adiar essa vacinação do BCG. E como também nas crianças a termos, não há indicação de revacinar essas crianças caso não tenha cicatriz vacinal. Então, é uma vacina recomendada a partir dos 2 quilos, 2.000 gramas, é intradérmica. Outra limitação do BCG no prematurinho é a via, que é intradérmica. Imagina um prematurinho de 31 semanas, 30 semanas, aquela pele fininha. Você não tem como fazer uma vacina BCG. Tem essa limitação, além da imunológica, também anatômica. Os eventos adversos do BCG no prematuro é igual no recém-nascido a termo. A resposta do teste tuberculínico é a mesma e não há um risco aumentado da tuberculose para esse grupo. Aqui eu trago para vocês um trabalho recente, já tem vários, eu escolhi esse, em que mostra que as crianças prematuras saudáveis, com peso aproximado a 2 quilos, elas têm o mesmo perfil de eficácia, segurança e imunogenicidade do que uma criança a termo acima de 2 quilos. Então, provavelmente, em um futuro próximo, vai haver uma modificação com relação à indicação do BCG para crianças um pouco abaixo de 2 quilos. Hepatite B. Então, é uma doença também, é uma vacina também recebida ao nascimento. O prematurinho
deve recebê-la independente do peso, 2 quilos, 800 gramas, pode receber a hepatite B, se tiver estável, não tem problema, mas a resposta, como eu já mostrei anteriormente, é um pouco menor e ela só vai ter uma resposta de anticorpos protetores satisfatórios a partir de 30 dias. Então, por isso que o prematurinho, ele precisa ter 4 vacinas de hepatite B. E aquelas mães que têm o HBsAg positivo precisam também receber, no mesmo momento, a imunoglobulina. A hepatite B deve ser aplicada nas primeiras 12 horas do recém-nascido pré-termo. Então, aqui eu mostro para vocês. E nós temos esse esquema da hepatite B específico do prematurinho, que inclusive está no calendário de imunizações do prematuro da Sociedade Brasileira de Imunizações. Então, ela pode ser 0246 ou 0126. Mas, assim, tem uma particularidade. Atualmente, no nosso país, toda criança que nasce, mesmo a termo, ela ficou com 4 doses de hepatite B. Nós sabemos que o esquema primário de hepatite B são 3 doses. Às vezes, os pais fazem muita confusão com relação a isso aí, principalmente quando faz esquema em rede privada. Eles não conseguem assimilar bem por que na rede privada a criança fica com 3 doses de hepatite B, tá? Mas na rede pública, eles ficam porque a penta da rede pública, ela contém a hepatite B, tá certo? Então, ela é a criança, toda criança do nosso território fica com 4 doses de hepatite B. E tem uma particularidade, se aquele bebê, mesmo perninha no vasto lateral, perninha direita, e no outro vasto lateral esquerdo, a vacina. Ela deve receber o mais precocemente possível. E o rotavírus? Então, aquela questão específica das vacinas atenuadas, que não podem ser realizadas dentro das unidades neonatais. Então, atualmente, no nosso calendário de vacinação do PNI e das sociedades científicas, ainda está contraindicado o rotavírus dentro do ambiente hospitalar. E se aquela criança tiver suspeita de imunodeficiência ou a mãe fizer uso de biológico, também estará contraindicado. Mas eu vou mostrar para vocês que isso aí provavelmente será uma realidade modificada no futuro próximo, porque nós já temos vários trabalhos em vários países do mundo em que mostram que falta evidências científicas para se contraindicar a vacina rotavírus nos berçários. Então, Reino Unido, Austrália, já estão instituindo a vacinação do rotavírus nos berçários nas unidades neonatais. Então, eu trouxe aqui, olha, estudos recentes na Espanha, no Canadá, né? Inclusive a Academia Americana de Pediatria também fez uma publicação, a revista Pediatrics, e eles mostraram que a vacina é bem tolerada, e não houve evidência da transmissão nosocomial, que é o nosso temor. Porque quando eu indico o rotavírus para aquele bebê, mas pode haver outras crianças ali naquela unidade que não estão aptas a receber, e com a eliminação do vírus vacinal nas fezes, haver uma contaminação dentro dessa unidade. Mas os estudos estão mostrando evidências diferentes. A vacina DTPA, que é a nossa mais temida, né? A vacina com componente pertusso, ou a DTPA ou a penta, né? Então, aquilo que eu já relatei inicialmente, que os prematuros têm a maior probabilidade de se contaminar e desenvolverem qualquer luxo nos primeiros 6 meses de vida, e apresentar mais eventos adversos ao componente pertussis. Mas a incidência da coqueluche no pré-termo, ela é quase 2 vezes maior do que no recém-nascido termo. Eu trouxe esse trabalho aqui para vocês. E
nos prematuros extremos, chega a mais de 4 vezes essa incidência. E com uma boa resposta, tá certo? Até mais no prematuro pré-termo. Então, mas para resolvermos esse problema de eventos adversos com relação ao componente pertussis, né, eventos adversos cardiorrespiratórios e neurológicos, nós temos as vacinas acelulares e, de preferência, combinadas. Uma novidade, assim, bem fresquinha, tá certo, para vocês, é que o PNI está para incluir no calendário de vacinação do prematuro a vacina extracelular, tá? Provavelmente no início do próximo ano. Então, mas no momento que temos para os nossos prematurinhos é uma polinativada no segundo mês, a VIP, uma DTPA acelular, que a gente solicita para o CRI, ou se não tiver CRI na sua cidade, você, para a coordenação municipal de saúde, de imunizações do seu município, a IB e a hepatite B. Então, o que é que acontece? No objetivo de fornecer vacina acelular para nosso prematurinho, ao mesmo tempo, ele vai receber 4 picadinhas. Isso aqui é contraditório, porque o limiar de dor e o evento adverso do prematurinho com relação à dor, a picadas, também é algo que merece ser levado em consideração. Eles também podem fazer apneias, eles podem dessaturar por conta de dor. Então, são 4 picadinhas, mas é o que nós temos no momento na rede pública para oferecer aos nossos prematurinhos. Muitas vezes a gente divide essas vacinas para não fazer no mesmo dia, né? Então, faz uma, com 2, 3 dias outras, né? Para tentar compensar isso aí e oferecer vacina acelular com componente pertussis. Então, nossos bebês estão, assim, já no aguardo da vacina hexavalente para entrar na rede pública. Não sabemos como será os grupos, quais são o peso, a idade gestacional, apenas sabemos que vai ser introduzido. Se utilizou muito, e ainda se utiliza, inclusive, em vários países, Canadá, Estados Unidos, Austrália, a estratégia COCUM, né, a estratégia do casulo, que é se vacinar o entorno do prematuro, né? Então, é o pai, é a mãe, é o avô, os tios, a babá, os cuidadores, os profissionais da saúde. Então, essa estratégia COCUM, ela foi muito utilizada com relação à coqueluche. Hoje nós temos uma estratégia mais ampla, né, que eu vou apresentar aqui para vocês. Isso aqui faz parte das especificações do calendário de imunização do prematuro. Então, como eu falei anteriormente, o prematurinho, ele é um grupo de risco de maior vulnerabilidade às doenças pneumocócicas invasivas, ao mesmo tempo que ele não responde tão bem, né, não tem bons títulos de anticorpos ao pneumococo. Por isso que o esquema primário do pneumococo para o prematuro é 2, 4, 6 meses e um reforço aos 12 meses. É o esquema antigo, 3+1. E nós ainda temos a recomendação no CRI, porque muitas vezes esses prematurinhos extremos, eles são pneumopatas também. Então, eles serão beneficiados com a vacina Pneumo 23, tá? Inclusive com um reforço aos 5 anos, após a primeira dose. E nós temos, com relação à imunização das vacinas conjugadas contra o pneumococo, a pneumo 10 e a polissacarídica, a pneumo 23. E temos na rede privada a pneumo 13. Então, aqui eu trago esse trabalho para vocês, mostrando que abaixo de 2 anos, o prematuro tem alto risco de desenvolverem doenças pneumocócicas invasivas. E as demais vacinas? A VIP, a meningocócica, né? Como é que vai ser? Então, vamos seguir calendário normal, de acordo com a idade cronológica, porque as vacinas com recomendações específicas foram essas apresentadas anteriormente. Então, o restante das vacinas do calendário habitual
segue de acordo com a idade cronológica do prematuro. Então, vamos entrar então um pouquinho do vírus sincial respiratório, que é um agente que ele tem uma importância epidemiológica muito grande nas infecções respiratórias do prematurinho, responsável por 80% das bronquiolites, 60% das pneumonias, e o agente mais abaixo de 2 anos, né? Ele é o mais frequente que você encontra nas infecções respiratórias. E de 90% a 100% das crianças são infectadas até os 2 anos de idade. Não tem como escapar do VSE. Né? A gente, inclusive, esse ano, tivemos um impacto nessa epidemiologia do VSE. Com o isolamento social, a utilização de máscaras, tivemos muito poucos casos de bronquiolite, de infecções pelo VSR. A pandemia trouxe esse lado positivo, certo? Mas, de uma maneira geral, ele acomete 90% a 100% das crianças até 2 anos de idade. E o que é que nós temos para proteger nossos prematurinhos contra o VSR? Nós temos o anticorpo monoclonal, chamado palivizumab, e ele é aplicado em diferentes épocas no nosso país, porque vai de acordo com a sazonalidade das regiões. Na região Nordeste, ele é de março a julho. E ele tem os critérios de inclusão. Então, todos esses imunizantes específicos, eles têm seus critérios. Então, pelo Ministério da Saúde, todas as crianças prematuras no primeiro ano de vida, com abaixo de 29 semanas, com 28 semanas e 6 dias, são contempladas pelo palivizumab, como também as crianças dos planos de saúde, também contempla dentro desse critério de inclusão. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que toda criança entre 29 e 32 semanas, nos seus primeiros 6 meses de vida, que coincidirem com a sazonalidade do VSR, que elas tenham direito ao palivizumab. E a ISBIM preconiza abaixo de 35 semanas. Mas o que vale atualmente para os convênios e para a rede pública é a recomendação abaixo de 29 semanas. Essa é a diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria com relação ao palivizumab. E também trago para vocês a novidade que já está na fase 3 de estudos, um novo anticorpo monoclonal, que será dose única, não será mais 5 doses, né, em 5 meses, que dá sazonalidade do vírus, e que para algo mais promissor para os nossos prematurinhos. Como também nós já temos vacinas contra o VSR, já em fase de 2 para 3, tanto para a gestante como para o lactente jovem. Eu falei para vocês da estratégia COCUM, mas hoje nós ampliamos essa estratégia COCUM. Hoje nós falamos de proteção indireta para o prematurinho, que é imunizar gestantes, os profissionais da saúde e os cuidadores. Essa proteção indireta do prematuro é vacinar o entorno do prematuro, principalmente com essas vacinas que estão disponíveis na rede pública. Né? Então, nós temos o sarampo, rubéola, cachumba, hepatite B, difteria, tétano. Esse ano entrou contemplando os profissionais da saúde, a DTPA, né, a difteria tétano, coqueluche acelular, para os profissionais da saúde, e, dependendo do histórico vacinal, a varicela, tá? Então, todos os profissionais da saúde têm direito, na rede pública, a receber esses 2 imunizantes. Então, essas vacinas aqui devem ser, pelo menos essas, a proteção indireta dos conviventes, dos profissionais da saúde, porque muitas vezes nós, os profissionais da saúde, contaminamos esses bebês dentro das unidades neonatais. E também apresentar a vocês que, dependendo das situações, nós temos as imunoglobulinas, porque se o bebê ele recebe a vacina, por exemplo, a mãe HBsAg positivo, como eu falei,
ele faz a vacina, mas ele precisa fazer a imunoglobulina, né, aqui é da hepatite B. E casos, por exemplo, como o tétano, até uma colega me ligou ontem sobre um bebê que foi achado numa lata, no lixo. Então, essa criança é uma criança de risco para tétano neonatal. Então, ela não pode tomar a vacina tetânica, a gente não sabe do histórico materno, então ela vai tomar a imunoglobulina antitetânica. E temos também a da varicela, a varicela zoster, né, com as suas recomendações aqui, principalmente aquelas mães que contraem a varicela 5 dias antes do parto e 2 dias após. Então, nós vamos fazer para os nossos prematurinhos, independente da idade gestacional e do pezinho. Também trago aqui para vocês, a título de aprofundamento disso aqui que nós estamos apresentando, é esse documento científico da Sociedade Brasileira de Pediatria, a vacinação do prematuro. Está lá no site da SBP. E, resumindo, né, todas essas particularidades que falamos do calendário de vacinação do prematuro, estão aqui reforçando, né, a questão da BCG, indicada de acordo com sua idade cronológica, as vacinas acelulares e combinadas, a vacina hepatite B 4 doses, principalmente para aquelas crianças abaixo de 33 semanas e bebês PIGs abaixo de 2 quilos, as vacinas pneumocócicas com esquema de 3 doses, né, e mais um reforço, palivizumab, os anti-inflamatórios e antitérmicos profiláticos, a estratégia COCUM, e a proteção indireta, que é a vacinação dos conviventes, os profissionais da saúde e os cuidadores. E para concluir a nossa apresentação, a prematuridade, ela vem aumentando em todo o mundo. É realmente um problema de saúde pública. E a sobrevida desses extremos prematurinhos é cada vez maior, graças à tecnologia. Então, eles estão sobrevivendo cada vez mais prematuros extremos, com 700, 600, 500 gramas, conseguindo sobreviver. E os prematuros são os que apresentam maior risco de desenvolver doenças imunopreveníveis e frequente atraso no início do calendário vacinal, que é o nosso maior gargalo e maior desafio na imunização do prematuro. Alguns esquemas vacinais precisam ser adaptados, como nós apresentamos, né, anteriormente. E a proteção desses bebês vai muito além também da imunização. O aleitamento materno, a não exposição ao tabaco, a frequência tardia a creches e berçários, a licença maternidade prolongada para essas mães de prematuros e a imunização adequada da criança, da família, do entorno dela, né, são fundamentais na prevenção de doenças em prematuros. Obrigada. Socorro, muito obrigada, muito obrigado. E queria dizer que, para mim mesmo, acho que, como pediatra, você sempre traz informações, assim, não só atuais, mas que a gente vai usar na vida prática. Mas, assim, eu queria tocar em 3 pontos para começar as perguntas. Se alguém tiver pergunta, pode colocar também no chat. Primeiro, essa história da medicação profilática. É algo que eu não vi, apesar de ver essa citação na própria SBIN, etc., tem alguma normativa em termos de em que idade gestacional a gente faz, não faz? Porque, por exemplo, alguém pode questionar, mas será que um prematuro de 36 semanas teria vantagem de fazer e, eventualmente, ter o efeito de diminuição da imunogenicidade da vacina, agora versus... Talvez essa conversa mude para um prematuro de 30 semanas, que nasceu com... e que tenha, sei lá, seu PCA, e aí tem risco maior. Tem alguma normativa, alguma coisa assim que a gente possa se nortear para quem a gente indique o uso prévio do antitérmico, anti-inflamatório? Ótima pergunta, Flávio. Esperei por ela. Veja só, tem sim. Essa recomendação não pode ser universal.
essa recomendação é para os prematurinhos abaixo de 1.000 gramas. Um pouco controverso, estudos mostrando abaixo de 1.500 gramas, 31 semanas, e principalmente os bebês que estão dentro das unidades neonatais, tá? E aí, como é que fica a imunogenicidade das vacinas, né, com relação à utilização desses antitérmicos, esses anti-inflamatórios profiláticos? Aqui no Brasil, a gente só usa mais o paracetamol mesmo. Olha, nós sabemos, claro, que existe um impacto, né, nos níveis de anticorpos para as vacinas. A gente só tem estudo, assim, comprovando com segurança para a vacina meningocócica B. Mas os estudiosos mostram, Flávio, que esse déficit aí vai ser compensado na segunda, na quarta dose, no reforço. Entendi. Porque o benefício que o prematurinho vai ter de receber esse imunizante, de se proteger contra aquelas doenças tão graves, ele está, é o risco-benefício, né? Então, que não é risco, né? É o benefício mesmo, ele se sobrepõe à questão de haver uma perda, tá certo? Uma perda pequena, não é grande, da imunogenicidade nas vacinas. Mas, de rotina, não é recomendado medicação profilática para se fazer antes da vacinação, exceto para meningite B, certo? Então, a recomendação são para esses prematurinhos extremos. Às vezes também, talvez, se já venha uma história, né, de um bebê que fez um episódio de apneia numa vacina anterior e é prematuro, mesmo não sendo tão extremo, talvez seja uma coisa a se considerar, né, na próxima. Às vezes o paciente não consegue, ainda não tem acesso a celular. Eu acho que, como você muito bem disse aí, a gente tem que pesar, né, e evitar, eventualmente, uma descompensação, um prematuro que tenha doença pulmonar crônica, que a gente sabe que pode descompensar se tiver uma dor muito intensa, alguma coisa assim. Eu acho que é interessante a gente saber que é algo que pode ficar na mão do pediatra, né, dele avaliar essa possibilidade, né? Com certeza. Acima dessa faixa, dessa idade gestacional e desse peso recomendado, você vai individualizar as indicações. Então, aquele histórico familiar de convulsão, aqueles bebês que fizeram muito apneia, tá entendendo? Que não tem um peso tão, né, tão baixo, não teve uma idade gestacional tão baixa, mas que fez muita apneia, porque às vezes é questão mais neurológica. Então, aí você vai indicar. Na realidade, você vai individualizar a sua indicação. Outra questão é sobre a tal essa controvérsia aí da rotavírus. Só para comentar, um dia desses eu estava navegando aí no Twitter e encontrei um documento da Associação Espanhola de Pediatria, né, sobre mais um que se soma aí, dizendo que a evidência mostra que não há risco significativo, né, de fazer a vacina no paciente prematuro hospitalizado. Talvez seja mais para aquele paciente do canguru, né, porque, na verdade, o bebê pode tomar até 3 meses e 15 dias a primeira dose, e vão ser poucos bebês que vão ultrapassar esse período de tempo hospitalizados, né? Então, eu acho que é uma reafirmação, e como você disse, parece que a evidência vai fazer com que mude um pouco essa conduta, né? Agora, é uma pergunta aí que eu fico assim, me questionando, olhando as contraindicações, e às vezes você fica pensando, muitos prematuros extremos passam por cirurgias por enterocolite necrotizante, né? E ficam com um segmento mais curto de intestino, alguma consequência crônica. E parece que uma das contraindicações relativas da vacina seria a doença gastrointestinal crônica, alguma malformação, alguma coisa assim. Como é que a gente faz para decidir se faz ou não faz num paciente desse? É difícil, né? Tem que pensar o risco-benefício, né? Isso aí. Mas a patologia, aqueles prematurinhos que fizeram enterocolite necrotizante e precisaram de cirurgia,
está contraindicado. Malformações do trato gastrointestinal também. Agora, só a enterocolite por si, como entidade clínica, não contraindica, tá? Agora, sim, tem a partir do momento que essa vacina começar a ser introduzida nas unidades neonatais, nos berçários, então vai se ter um cuidado maior com o descarte dessas fraldas, porque muitas vezes você prescreveu para seu paciente a rotavírus, mas ao lado dele tem um prematurinho com 800 gramas, 1.000 gramas, instável hemodinamicamente, metabolicamente, está entendendo que não tem indicação. Mas não precisa ser essa loucura que se divulga nas redes sociais com relação às fraldas das crianças. Tem que arrumar um tempo específico, não pode tocar, tem que botar dentro do saco. Que loucura, Flávio, é uma loucura. É muita loucura em rede social. Você me perguntou isso um dia desses, aí eu digo, olha, não tem canto nenhum do mundo isso, inclusive essa questão do imunossuprimido dentro de casa, uma criança que esteja lá sem nenhum problema, não está no hospital, é apenas que esse imunossuprimido não deve ser a pessoa para ficar lidando com as fezes dessa criança que acabou de ser vacinada, mas essa fralda vai ser descartada porque limpou, que alguém que limpou vai lavar as mãos, está tudo certo. E a rotavírus, além dos estudos mostrarem do impacto dessas gastroenterites graves nesses pequenos, saiu um estudo aí muito importante mostrando também a vacina como protegendo o pâncreas desses prematurinhos. Não sei se você já leu, né? Evitando ser um futuro diabético. Eu li sobre diabetes tipo 1, né? Diabetes tipo 1, o rotavírus com esse impacto aí positivo. Então, além de ser a principal agente, né, das gastroenterites no mundo todo, ele ainda está surgindo coisas boas aí, porque é uma das vacinas, mas, assim, nas redes sociais, do antivacinismo, nas fake news, que mais sofre ataque é a rotavírus e a HPV. E a gente precisa desmistificar. Eu já sofri muito com essa rotavírus, ainda mais porque eu escrevi um texto sobre a vacina que o pessoal que é contra a vacina me bombardeou de um lado e o outro lado também bombardeou. Eu falo que sempre que a gente tenta ficar um pouquinho no meio do caminho, a gente leva pancada. E eu estava dizendo isso, que, por exemplo, existem números, como toda e qualquer vacina, existem números de reações adversas, mas elas são muito pequenas, levando em conta o grande benefício, porque eu acho que você também, como eu, a gente já tem uma estrada grande aí na pediatria, era o dia a dia da gente, às vezes, chegar num plantão e ver várias crianças morrerem com diarreia, né? E o agente causador mais frequente do rotavírus. Houve uma mudança epidemiológica enorme com a introdução da vacina, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa entender, eu estava ouvindo um dia desses o pessoal falar nessas brigas aí sobre a vacina da Covid-19, que não existiu, talvez, no último século, medida de saúde pública mais eficaz em diminuir a mortalidade infantil do que a vacinação. Hoje, você vê que a gente praticamente não vê. Antigamente existia enfermaria de meningite, enfermaria de pneumonia com derrame pleural, septicemia, e hoje a gente está vendo claramente essa diminuição. Então, eu acho que é importante aproveitar uma pessoa da sua magnitude em termos de ativismo pró-vacinas para dizer que o mundo não pode retroceder, né? A gente não pode retroceder e as vacinas, elas são um patrimônio, né, da humanidade, eu acho. Com certeza. É a ferramenta mais poderosa e custo-benefício, que é barato, né? E você realmente tem um impacto em termos de saúde pública. E assim, Flávio, você vê, hoje, né, os países de primeiro mundo, o Brasil já estava caminhando também nesse perfil, a principal causa de mortalidade infantil abaixo de 5 anos não são mais essas patologias que você mencionou, não é mais a pneumonia, diarreia, que a gente, né, as doenças infecto-contagiosas,
a gente vê só as doenças perinatais, né? Está no período perinatal. Então, isso aí é o reflexo, né, dos programas de imunização, né, dos países. E nós, aqui do Brasil, temos o maior e o mais bem-sucedido programa de imunização do mundo. Você vê, vai entrar uma hexa, né, para os nossos prematurinhos, porque é um grande desafio a gente dar 4 picadinhas nesses bebês naquele dia, eles lá. Então, assim, eu fico muito maravilhada com tudo isso. E o povo, as doenças desaparecem, o pessoal não vê mais as doenças, e vamos se apegar a eventos adversos, né? Coisas bobas. Então, isso aí, e a gente tem que combater, nós precisamos ser combativos, porque as redes sociais estão inundadas de coisas negativas contra as vacinas, né? Eu estava comentando antes aí com você e com Caterina, aproveitar o pessoal e dizer que eu já combinei com a doutora Caterina, filha de doutora Socorro, não podia ser diferente, né? Uma cientista de renome até mundial, eu diria, né? Na área de alergias, e eu já combinei com ela no dia 16/12, ela vai estar aqui nesse mesmo bate-canal falando sobre a alergia à proteína do leite de vaca, e ela é uma das pessoas que mais entende desse assunto no Brasil, viu? E se brincar no mundo. Então, já fica o convite, né? E tem também, a doutora Socorro só deu frutos espetaculares, que tem o doutor Paulo, que é meu amigo pediatra, renomado também lá em São Paulo, né? Então, só tem frutos espetaculares. Olha, eu acho que a mensagem final e muito importante é que a gente está vivendo um desafio, né? A gente está tendo baixa cobertura vacinal como nunca aconteceu. E eu acredito que as pessoas têm, como a doutora Socorro, que não só dão segurança, como reafirmam a segurança das vacinas. E mesmo durante a pandemia, há como você procurar no momento certo o seu local de vacinação, quer seja público ou privado, para atualizar o calendário e a gente não ter daqui a, vamos dizer, ótimo, a gente em janeiro, fevereiro, março, pode estar tomando a vacina de Covid-19 para estar enfrentando uma epidemia de sarampo, como aconteceu lá em São Paulo, ano passado, exatamente por baixa cobertura vacinal, que não chegamos nisso aí, né? Então, assim, queria que, Socorro, você desse aí fizesse suas palavras finais e, mais uma vez, lhe agradecer demais. Foi rico e a gente vai compartilhar, porque eu acho que os colegas ganhariam muito também em assistir a sua apresentação, as pessoas de sala de vacina, e com certeza a gente vai poder colocar para frente aí esse conteúdo, porque é precioso. Muito obrigado e deixo o final com você aí. Eu que sou grata pelo convite e, assim, para mim sempre é um motivo de muita satisfação, né, falar sobre vacinas, porque, como você mesmo falou, é uma ferramenta muito importante, que tem um impacto muito grande na nossa saúde. Antes, né, a humanidade morria muito de doenças infecto-contagiosas, e com as vacinas começaram as outras doenças, né, doenças crônicas não transmissíveis, os processos oncológicos, e a gente não pode retroceder isso aí, né? Então, doença infecto-contagiosa, se tem como a gente combater, prevenir, nós vamos utilizar. E o pediatra tem essa cultura vacinal, ele adere, ele incorpora tudo isso, mas isso precisa ser extensivo a todas as especialidades, a todos os profissionais da saúde, devem levantar essa bandeira da imunização, de se combater as doenças imunopreveníveis, para não deixar que elas retornem, né? Por conta das baixas coberturas vacinais. E para mim foi um momento de muita, muita satisfação estar aqui com vocês. Tá bom, Socorro, obrigado a todo mundo aí que participou, um grande abraço, vai ficar compartilhado no canal, depois a gente vai mandar aí para colocar no Instagram, no WhatsApp, e semana que vem vai ser muito interessante, eu vou falar com a mãe, a mãe do Lucas, Alessandra, ela se chama, que faleceu por conta de um engasgo, e ela decidiu criar um programa
um treinamento para que isso não acontecesse com outras crianças, e virou lei, a lei Vai Lucas, é justamente para colocar o treinamento de primeiros socorros nas escolas obrigatoriamente, para professores, funcionários e alunos. Tem vários locais do país que já tem. Então, semana que vem. Doutora Socorro, uma boa noite, muito obrigado, um abraço aí para todo mundo. Boa noite. Tchau, até mais. Até.